Oi, pessoal, mais uma vez, Fabiola Campos aqui no Pausa Saudável, aquele espaço em que a gente para a rotina corrida lá de fora para falar sobre saúde, seja mental, seja do corpo, né, treino, saúde funcional, água funcional. Esse é um encontro que a gente tem toda semana, às 19 horas, para falar sobre saúde. Bom, quero agradecer aqui a presença da doutora Maribel, nossa entrevistada de hoje. Muito obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Por aceitar o convite. Hoje a gente vai falar sobre as festas de final de ano, né? A gente vai parar um pouquinho, toda aquela rotina do ano inteiro, para a gente falar sobre uma coisa que é muito difícil que eu não coma um excesso, que eu não beba uma bebida alcoólica numa ceia de Natal, por exemplo, ou numa ceia de Réveillon. E não fique pensando, ai meu Deus, eu vou sair da dieta e agora... Não, gente, calma. Tem várias estratégias, várias dicas e soluções para a gente curtir a família, trocar presente, comer um pouquinho a mais, sem sair 100% da dieta. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Sempre a gente começa aqui falando um pouquinho da história do entrevistado. Então, conta pra gente, né, esses Sim. 36 anos de carreira na área da nutrição, como tudo começou, por que a nutrição lhe encantou em algum momento da sua vida, e você trabalha com isso até hoje, né? Sim, sim. Eu sou uma apaixonada pela minha profissão, adoro nutrição, né? E, o que me levou à nutrição foi fazer comida, por incrível que pareça. Sempre, hoje não trabalho com isso, mas na verdade o que me levou foi isso. Eu sempre gostava muito das festas da família, em que as pessoas se reuniam para fazer os casamentos, e aí todo mundo se juntava e fazia aquela organização de festa, de comida. Eu achava maravilhoso. E aí, procurando, que profissão eu vou seguir? Eu digo, nutrição, então organiza eventos, trabalha em restaurante industrial. Digo, que legal, eu quero fazer isso. Essa foi a ideia inicial. Porém, eu sempre fui gordinha, né? Eu cheguei a pesar 98 quilos. E aquela coisa da nutrição durante a faculdade, as coisas foram se modificando, sabe? E aí eu fui percebendo assim que eu precisava mudar, que eu queria mudar. Então, que o meu peso me incomodava. Então, o excesso, toda a questão da comida, né, que me levou a trabalhar com comida, entre aspas, talvez fosse para tratar a minha dificuldade de lidar com a comida, né? E foi o que me levou a ser clínica, né? E eu até comecei em serviço de alimentação, nos estágios. Depois eu trabalhei em hospital durante alguns anos. E aí tive uma loja de congelados. Eu tive tudo que pudesse imaginar na nutrição, já trabalhei. Então, eu tive loja de congelados durante um tempo. Depois, eu participei de um programa de emagrecimento. Nesse programa de emagrecimento, a pessoa tinha que estar acima do peso. E eu fui selecionada porque eu estava acima do peso. E eu aprendi muito sobre emagrecimento nessa época. Eu trabalhei durante 15 anos com emagrecimento, com a nutrição clássica. Aí eu comecei a clinicar. E aí, desde 1993, eu tenho consultório. E eu sempre me mantive com o consultório. Eu não fiz outra atividade a não ser a clínica, né? Isso é um pouco surpreendente, porque na época do início da nossa profissão, os profissionais faziam de tudo. Atendiam creche, asilo, faziam atividade em escola, fazia várias atividades para poder complementar a renda. Eu não, eu me agarrei na história de ser clínica desde o início, né? E super me adaptei. Só que eu tive uma menina, em 1998, eu tive a Gabriela. E a Gabriela tinha alergia à proteína do leite. E aquilo me assustou muito. Eu digo, como assim, né? Eu estou amamentando a minha filha. Tudo que eu estudei na nutrição, eu faço tudo certinho. Eu me alimento bem, alimentei a gestação inteira, super saudável. Estou amamentando a minha filha nasce com uma alergia. Aquilo me impactou tanto que eu não sabia lidar com aquilo. Eu digo, como assim que eu não sei lidar com isso? Aí eu soube de um curso que falava em alergias alimentares. Eu digo, vou atrás disso, quero saber, eu quero aprender sobre alergia alimentar. Algo que na faculdade eu acho que eu tinha visto, sei lá, em segundos na aula. E aí eu fiz o primeiro curso e eu identifiquei nas primeiras aulas que, na verdade, eu era alérgica uma vida inteira. Boa parte daquele sobrepeso, boa parte da dificuldade de controlar o que eu comia, boa parte das dores, das dificuldades que eu tinha físicas, eram de uma alergia alimentar. E eu já tinha passado para minha filha. Então, imagina a responsabilidade quando tu vê que passou para o filho, né? E
Dali em diante, eu comecei a estudar mais sobre a nutrição funcional. A nutrição funcional ela entrou no Brasil em 1999, quando o Gabriel de Carvalho trouxe para o Brasil, para cá, para o Rio Grande do Sul. E eu fiz o primeiro curso com ele. Então, eu estou da nutrição funcional desde 1999, desde que veio para o Brasil, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o pós-graduação, eu fiz o pós-graduação, foi em 2004, concluí em 2006, eu estou da segunda turma, porque nesse meio tempo eu tive outro filho, aí não tinha como estudar, né? E a partir daí eu comecei a fazer uma mudança muito grande na minha vida pessoal, na vida dos meus filhos, da minha família, e eu fui começando a migrar para esse outro universo. E aí aquele universo do emagrecimento foi modificando, porque quando eu trabalhava com emagrecimento, Fabíola, o que acontecia? Eu percebia que quem fazia o tratamento tinha mudanças incríveis. Dormia melhor, a pele melhorava, a disposição melhorava, memória, intestino. Ou seja, a nutrição ela oferece muito mais do que só tratar uma doença, né? É diabético, fazer uma dieta para equilibrar os níveis glicêmicos. Tem um problema de colesterol alto, fazer uma dieta para reduzir os níveis. Assim como o emagrecimento. Está acima do peso, fazer uma dieta para emagrecer. Nutrição é muito mais do que isso. É um universo enorme, né? É a possibilidade de definir entre saúde e doença, né? E, a partir daí, eu realmente fiz a grande modificação, né? Que foi lenta, né? Foi gradual, mas que não teve volta mais. Então, hoje, quando eu tenho um paciente que ele chega e diz assim, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, eu fico assim, ouvindo e tal, daqui a pouco eu penso assim, o que será que ele veio buscar de verdade? O que está embaixo dessa história realmente? E aí, aos poucos, vai vindo. E é muito comum as pessoas dizerem, eu vim aqui para emagrecer e, na verdade, eu resolvi tantas dificuldades da minha vida que eu até esqueci que eu queria emagrecer. E os que vieram não queriam emagrecer e emagrecem porque vieram buscar outros problemas, né? Intestino, alergia de pele, enxaqueca. Hoje eu atendi um paciente, por exemplo, com um problema muito sério de pele e de intestino, né? E aí ele teve uma série de infecções e inflamações esse ano, uma pessoa com muito comprometimento e que está sofrendo, né? Então, não tem nada a ver com peso, né? Mas tem muito a ver com nutrição. Então, eu acho a nutrição linda, como essa questão de resgate, né? Eu estava conversando ainda com uma médica, que ela é acupunturista, a gente troca muitas ideias, muitos pacientes, enfim. E ela assim, Maribel, eu não consigo mais atender ninguém sem trabalhar a nutrição. Não consigo. Sem indicar para nutricionista, sem falar na comida, sem falar nos hábitos. E é isso mesmo, né? Então, por isso que eu estou tão apaixonada pela nutrição. Dá para ver pelos seus olhos, assim, que brilham. E a nutrição funcional, ela realmente não é vista dentro da faculdade, né? Essa é uma coisa ruim, assim. Você faz 4 anos para ter um diploma. Sim. Só, né? Eu falo por experiência própria. E eu queria que você explicasse para quem está em casa essa grande diferença entre a nutrição tradicional, né, que a gente vê na história da nutrição, que começou lá em 1930, e ali em 1990 alguma coisinha mudou para a nutrição funcional e que ainda muita gente não sabe o que é. Muita gente não sabe. A nutrição funcional, ela visa devolver a integridade para o indivíduo, através de diversas ferramentas. Então, tudo começa com a investigação dos desequilíbrios. Então, a gente tem uma visão dos desequilíbrios como um todo. Então, por exemplo, esse paciente que eu atendi hoje, quando ele me traz que ele tem uma acne, e aí ele está cheio de feridinhas na pele, que ele... Aí lá pelas tantas eu pergunto assim, e quando criança tu tinha alergias? A vida inteira, eu fui uma criança muito alérgica. Essa alergia de pele de hoje, da vida adulta dele aos 55 anos, tem relação com aquela alergia da infância, que muito provavelmente tem uma resposta a alimentos que ele consome desde que nasceu, desde bebê. Então, a nutrição funcional, ela visa pegar esse fio, sabe? Esse fio condutor. Eu brinco que a pessoa traz um novelo todo emaranhado lá de lã e eu vou pegar a pontinha para formar de novo esse novelo. Onde é que começou isso? Quais são os gatilhos, né? Então, nós temos, dentro da nutrição funcional, a gente vê os gatilhos que desencadearam aquela doença. A pessoa tem insônia. Quais são os gatilhos? A gente sempre... é só o estresse. Não, pode ser estresse, pode ser intolerância à histamina, pode ser um problema na produção de serotonina, de melatonina, isso pode ter a ver com o intestino, né? Então, assim, é mais complexo.
E aí tu começa a ver, então se o problema é insônia, vamos ver quando é que começou tal fator, né? Começou quando ela teve um trauma, uma mudança. Naquela mudança, ela teve um problema intestinal muito severo. E aí, com isso, afetou a produção de melatonina dela. Então, é assim que a gente começa... As pessoas, às vezes, têm mudanças muito grandes de peso, né? Momentos de desnutrição, microdesnutrição, que a gente chama. Então, todas essas questões, elas podem ser tratadas através de muitos recursos que a nutrição tem hoje. Porque não é só fazer uma dieta hipocalórica, não é só tirar os ultraprocessados e o açúcar e a fritura. Seria mais fácil se fosse assim. É mais complexo. Aliás, por que as pessoas têm tanta dificuldade de deixar de comer determinados alimentos? Porque muitas vezes gatilho tem outros fatores envolvidos, tem mediadores inflamatórios envolvidos, que causam aquela compulsão. Né? Exatamente. Não, e essa questão da microbiota, ela é interessante de se trazer, né? Porque esses ultraprocessados, eu falo muito das bactérias boazinhas e das bactérias ruins, né? Uhum. A alimentação de bactéria ruim são os ultraprocessados. E a gente deixou de comer de forma natural, como os nossos avós, que justamente traz toda essa saúde intestinal. E aí, o que tem a nutrição funcional de tão especial para essa saúde intestinal, que hoje é a causa de muitos problemas, inclusive mentais, né? Hoje o eixo intestino-cérebro vem falando sobre isso. Então, o que é essa microbiota saudável, doutora? Hoje se sabe que 80% do sistema imunológico está no intestino. Né? Então, a nossa microbiota determina muito mais quem nós somos do que o contrário. Né? Então, eu tenho a minha professora de modulação intestinal, ela diz que nós somos o bicho de estimação das nossas bactérias. Eu vi uma frase exatamente assim. Então, a nossa microbiota ela tem um papel fundamental para a imunidade, para a produção de neurotransmissores, porque aí tu falou da questão mental e emocional, né? A saúde da pele, a capacidade física maior ou menor, a questão de energia, motivação. Então, assim, é muito amplo, né? Vai muito além do bem-estar gastrointestinal, né? E o que acontece, é muito comum hoje se falar em disbiose. A disbiose é o desequilíbrio entre as espécies bacterianas, né? Então, às vezes, é como uma floresta. Tu tem que ter a bactéria comensal, que é aquela mais trabalhadorinha, que vai produzir vitaminas e minerais, mas aí tu também precisa das bactérias um pouco mais agressivas, né? Que, na verdade, hoje já se sabe que elas não são do mal, exatamente. Elas têm um papel importante. O problema é que elas não podem ser muitas. Não pode ganhar. A questão é o equilíbrio entre essas espécies, né? Então, o equilíbrio bacteriano é que vai desencadear, né? O equilíbrio ou desequilíbrio, vou dizer assim, o desequilíbrio traria doenças e o equilíbrio traz o bem-estar, a disposição, né, para tantos aspectos, né? Claro, aí entram, né, vamos trazer para o assunto para a pauta do dezembro, né? Dezembro, que é uma função de comilança, haja saúde microbiana para isso. O problema é o seguinte, a nossa microbiota, ela pode ser afetada em 48 horas. Então, eu consigo, em 2 dias de festa, fazer um estrago, né? Na minha microbiota e pagar um preço alto. Então, o que eu tenho falado para os meus pacientes é assim, não vai deixar de aproveitar a festa. Só não entra no já que. O já que é um problema, né? Já que eu vou ter uma festa na sexta-feira, o que tem hoje eu tomar uma tacinha de vinho? O que tem eu pedir uma pizza? O que tem eu chamar um delivery? A coisa vai indo no já que. Este é o grande problema, né? Isso vai fazer um comprometimento à nossa microbiota. Então, quando eu peço uma quantidade, muitas vezes que eu como os ultraprocessados, ou que eu como a bebida alcoólica. Nossa, quando a gente atende pessoas com disbiose, com quadros de leaky gut, que é o intestino vazado, que a gente chama, pessoas com distensão abdominal, com aquele supercrescimento bacteriano, síndrome fúngica, que são as alterações intestinais importantes, a gente sabe que tem uma disbiose ali. Qual é um dos maiores gatilhos? O álcool. E, infelizmente, o álcool, ele alimenta aminas biogênicas, que são substâncias produzidas pela microbiota patogênica, por essa microbiota malvadinha, vamos dizer assim, né?
O álcool produz putrescina e cadaverina. Não se apavorem, o nome é muito feio, realmente é horroroso o nome, mas elas têm essa ação. E aí vai fazer o quê? Mau cheiro, né? Então, elas putrefam, elas aproveitam a proteína, fermentam os carboidratos, e isso traz muito desconforto. Então, não é uma noite de festa, não é a noite de Natal, né, Fabíola? Não é a noite do Ano Novo. É o jaquê. A pessoa vai consumindo, porque, claro, essa época do ano a gente tem mais eventos. É um encerramento uma confraternização, né? Então tem muitos eventos. Então, esse somatório de eventos é que vai causando um estrago. Então, assim como a gente quer equilíbrio para a microbiota, a gente precisa de equilíbrio nos nossos hábitos. Então, tudo bem tomar um vinho, tomar um espumante, tá. Mas espera um pouquinho. Quantas vezes por semana, né? Vamos equilibrar isso. Vamos se manter hidratado. Eu me lembro que lá, quando eu trabalhava com emagrecimento direto, assim, eu sempre dizia, olha, quando for numa festa e for beber, sempre um copo com água e um copo com uma bebida. Exatamente. Porque se tu mantiver hidratado, primeiro que tu não vai beber por sede, tu vai beber porque tem o prazer. E tu vai te manter hidratado, vai ajudar o teu intestino, o teu fígado, né, a drenar, a eliminar aquelas toxinas. Então, isso já é um ponto que ajuda muito. Eu queria falar um pouquinho sobre inflamação e eu vou dar até o meu caso. Eu tive uma hepatite aos 20 anos e de lá para cá eu sou proibida de tomar álcool por conta do fígado, né? Só que o meu marido toma muito vinho e aí uma hora ou outra eu tomo uma tacinha. Eu sou muito observadora de mim mesma. Sim. Então o que eu faço? Tomo vinho e vejo como é que eu reajo no dia seguinte. É assim, ó, batata. Os meus joelhos. Eu só falto não sair da cama, de dor. Te inflama mesmo. Muito, muito. Então, faz 8 meses que eu decidi 100% parar de beber. Tomava pouco, mas agora definitivamente eu parei. Inclusive, eu tomo kombucha no lugar do vinho, só para fazer a sala com ele. Fala um pouquinho, doutora, o que é essa inflamação? Porque quando a gente come o açúcar, come muito ultraprocessado, que tem muito embutido no Natal, né? Você tem muito queijo, muito salame ali. O que tudo isso desencadeia? Qual é a cascata que acontece dentro do meu corpo que faz eu, por exemplo, sentir essas dores nos meus joelhos? É que assim, o que seria a inflamação? Inflamação é uma coisa benéfica, se a gente for pensar. É a forma com que o corpo nos defende das agressões. Só que, como o álcool, por exemplo, ele ativa essas aminas biogênicas produzidas pelas essas bactérias, a nossa microbiota intestinal, ela fica tapando, é como se fosse um tapete em cima da nossa barreira intestinal, da nossa mucosa. E a nossa mucosa intestinal é como se fosse a fronteira de um país. O que está fora é o país estrangeiro, e o que está dentro é o nosso sangue, é onde estão as nossas células, elas precisam dos nossos nutrientes. Então, para proteger essa barreira, eu tenho células imunológicas, eu tenho uma barreira de defesa imunológica. Quando eu consumo coisas que agridem a microbiota, que pode passar pela fronteira, meu sistema imunológico vai lá, é o soldadinho, eu brinco com as crianças, é um soldadinho. O soldadinho vai lá e combate. Quando ele combate, nem sempre ele vai só dizer assim, ai, Fabíola, sai, que não faz bem. Não, ele já vai sair atirando, entendeu? Ele exagera. Alguns sistemas imunológicos são mais exagerados que outros. E esse exagero, esse disparo do sistema imunológico forma a cascata de inflamação. E que é sistêmica. Por quê? A partir dessa barreira, dessa mucosa do intestino, é que vão ser mandadas essas substâncias. E ainda existe um sistema de rede, né? A gente chama sistema de rede linfóide associado a mucosas. Então, do intestino é mandada a informação. Entrou um invasor, entrou um invasor. E onde tiver célula imunológica, ela vai se proteger, ela vai... E provavelmente o teu joelho, por ter alguma sensibilidade, por algum quadro patológico já antigo, tem uma memória ali. Entrou essas células imunológicas combatendo, é ali que é o teu ponto de inflamação. Né? Para mim, pode desencadear uma enxaqueca, por exemplo. Né? Eu tenho uma dor na cervical e uma enxaqueca quando eu consumo alimentos mais inflamatórios. Né? Então, a inflamação, por isso que ela é algo sistêmico e tão difícil de palpar. Né? Quando se toma anti-inflamatório, a gente bloqueia a resposta do sistema imunológico. Porém, ela continua ali. Ela continua acontecendo, se tu não mudar a causa. Né?
Então, tudo que comprometer a microbiota pode desencadear a inflamação por esse mecanismo de romper a camada que nos protege, essa fronteira que nos defende, vamos dizer assim. Né? E toda vez que eu consumo um alimento que me causa alergia, esse processo de inflamação começa, né? Exato. Por exemplo, sua filha, que tem alergia à caseína. Sim. Ela sempre vai estar, toda vez que... Obviamente, ela não deve consumir, mas vamos supor que ela ficasse ali tomando leite, comendo Sim. queijo. Ela ia estar acionando esse sistema imune. Com certeza. A minha filha hoje é nutricionista. Olha que coisa, que legado. É um legado, verdade. E a história com a Gabriela é interessante. Assim, quando pequenininha, é fácil, né? Não vai comer. Na minha casa não tinha queijo, não tinha derivados, não tinha nada. Só que ela ia nas festinhas e comia, ela ia nos aniversários, viajava, aí voltava. Uma rinite, ficava com amidalite, placas. Nossa, era complicado de administrar. Na adolescência, a coisa foi bem ruim. Quando ela estava no 3º ano do ensino médio, ela queria estudar para fazer vestibular para medicina. E aí, eu digo, filha, uma amidalite por mês, tu toda hora respirando mal, ela dormia de boca aberta, porque ela era muito congestionada. E eu sabia do que era, né, Fabíola? Eu sabia que era do leite. Mas vai ela entender, vai ela aceitar, Sim, né? Uma a coisa idade, né? na idade difícil e tal. E eu digo, quem sabe, filha, vamos fazer não quer fazer uma consulta, né? Vamos lá no consultório, a gente faz uma consulta, faça uma suplementação, para tu segurar a onda desse ano todo e tal. Tá, e ela aceitou. Ela tinha 16 anos na época. E aí ela fez a mudança alimentar. Quando chegou setembro, ela disse assim, ela mudou muito. Ela desobstruiu totalmente o nariz, não teve mais nenhuma amidalite. Ela deixou de ter a pele oleosa e não tinha mais espinha, o cabelo ficou bom, ela deu uma zipada porque ela estava inchada. Inflamação, gente, é um negócio sistêmico. Sim. Esse é um exemplo que eu estou trazendo porque tudo mudou, sabe? É o cabelo, é a pele, é tudo, assim, é o sono, né? E ela disse assim, mãe, eu vou fazer nutrição. Como assim? Tu não vai fazer medicina? Não, mãe, eu achei a nutrição tão maravilhosa, uma transformação. Então, assim, realmente... o quadro alimentar, né, a reação alimentar, que nem sempre é uma alergia clássica, né, Fabíola? A maioria das pessoas pensa, alergia é aquela do camarão, que a pessoa come e pode ter um edema de glote até levar à morte. Não, existe a sensibilidade alimentar, que é algo que pode levar de 2 a 72 horas para se manifestar. E como é que eu vou lembrar hoje do que eu comi sábado? Não lembra. Então, não é tão palpável assim. E, muitas vezes, os alimentos que a gente é sensível, eles são cíclicos. Tem muito a ver com a quantidade que eu consumo. E uma dieta monótona leva a isso. Então, as pessoas acordam, pão e queijo, café com leite. Ou leite com chocolate. Aí, no lanche, ao meio-dia, é queijo ralado em cima da salada. Aí, ela come um docinho com leite. Aí, à tarde, ela consome um pãozinho de queijo, um sorvete. À noite, é um pão e queijo, ou é uma pizza, ou é um hambúrguer. O que ela comeu o dia inteiro? Ela comeu queijo e pão. É verdade. Então, às vezes, é difícil de saber se é pela monotonia, que quando eu tenho a monotonia alimentar, eu comprometo, vamos de novo lá para o nosso sistema de defesa, que é a microbiota. Eu comprometo a microbiota. A microbiota, ela se alimenta de vegetais, de frutas e de fibras. Se a minha alimentação é pobre nisso, eu não estou alimentando a microbiota saudável. Eu estou alimentando a outra microbiota. E aí o que eu faço? Eu deixo a fronteira aberta e, como sempre, a mesma coisa. Eu vou desencadear uma sensibilidade alimentar. Então, por isso que diversificar a alimentação seria a base para tratar uma sensibilidade alimentar. E a sensibilidade alimentar, ela pode trazer muitos sintomas, e os mais diversos. Né? Então, assim, pode ser o cabelo, queda de cabelo, cabelo oleoso, pode ser a rinite, pode ser conjuntivite, pode ser coceira no olho, pode ser a pele com bolinha, pode ser o intestino mais solto, mais preso. Nossa, é muita coisa. É unha fraca, justamente, porque a inflamação é algo sistêmico. É o teu corpo se defendendo daquele agressor, que muitas vezes ele não sabe nem o que é. Né? E olha que interessante, né? Vários dos sintomas, as pessoas acham que não é sintoma. Porque, às vezes, eu tenho uma alergia ou uma intolerância a um alimento e eu acho que não sinto nada. Acho, né?
Porque ele não é, assim, como a alergia ao camarão, visível, né? Uma reação alérgica mais, né? Às vezes é tão sutil, mas está ali. Toda vez que você come aquele alimento, o sistema imune é acionado. E, doutora, com relação ao glúten em si, que hoje em dia a gente sabe que a molécula do glúten, ela é outra, Sim. e por isso hoje muito mais pessoas estão aparecendo aí com doença celíaca. Sim. Explica para quem está em casa, de forma simples, Claro. a questão daquela parede do intestino que vai se deteriorando Sim. com essa Sim. alimentação rica em glúten. Eu só vou complementar um pouquinho uma coisa que tu trouxe, que eu acho Claro. bem esclarecedora em relação à sensibilidade alimentar. Ela funciona assim, ó, é diferente da alergia ao camarão. A sensibilidade, ela chama-se também alergia tardia ou retardada, tá? Então, eu comi lá, vamos supor que eu tenho alergia a glúten, tá? Ou sensibilidade a glúten, já vou explicar isso melhor. Eu comi de manhã o pãozinho, é como se fosse esse copo d'água. É uma gotinha lá no meu sistema imunológico de agressão. Liberou um pouquinho de histamina. Aí depois eu vou lá e como um frango empanado. Tinha farinha de trigo. Aí de tarde eu como um bolinho. Tinha farinha de trigo. E vai somando. Aí, muitas vezes, o que vai desencadear é uma exposição a um ar-condicionado gelado depois de um calor. Aí a pessoa acha assim, eu tive uma rinite, mas foi por causa do ar-condicionado. Não foi daquele monte de vezes que ela foi desafiando o sistema imunológico dela, que ela foi agredindo, né? Mas vamos ao glúten, então. O que acontece? Os últimos anos, o glúten sofreu muita modificação genética. Essa modificação genética foi tornando ele uma molécula elástica, melhorou a produtividade, a aparência, a apresentação do produto, né? Só que o nosso intestino não acompanhou essa mudança. Nós não mudamos a nossa estrutura de barreira intestinal proporcional a essa mudança do glúten, entende? E aí existe uma proteína chamada zonulina, e a zonulina, ela pode ser ativada frente a algumas moléculas de glúten, né? A gliadina e a glutenina, presentes na proteína do trigo. Quando eu consumo muito, ou durante muito tempo, ou por fragilidade ou individualidade, esse glúten vai lá e ativa a zonulina. E a zonulina faz assim com o intestino, ela abre. É para estar uma célulazinha coladinha do lado da outra. Se eu consumo glúten repetidamente e eu ativo a zonulina, eu vou abrir. A gente chama isso de leaky gut, que é intestino vazado. E o intestino vazado, imagina, é a fronteira aberta que a gente estava falando. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter sensibilidade ao glúten não celíaca. Porque a doença celíaca, ela já é uma doença autoimune, em que a pessoa, quando consome glúten, ela sofre uma agressão. Aí, realmente, é um quadro inflamatório que pode levar até a destruição daquelas vilosidades intestinais, né? É algo bem agressivo e bem forte. Só que, com o tempo, eles descobriram, um autor, Alessio Fasano, descobriu que não existe só a intolerância ao glúten, né? A doença celíaca. Existe a sensibilidade não celíaca, que é sutil. É meio como se fosse um espectro. Eu posso ter uma sensibilidade sutil ou muito séria. E que os sintomas também são muito variados. Que também, para algumas pessoas, dá dor articular, né, Fabíola? Tem dor articular, tem pessoas que têm náusea. Eu tive uma pessoa que tinha convulsão, né? Então, distensão abdominal, distensão né? abdominal. Algumas pessoas têm diarreia, outras têm constipações terríveis, né? Sim. Outros têm azia, outros têm tontura, outros têm gente depressão, até que tem dermatites. Isso. Então, assim, depressão. Então, assim, é muito complexo, né? Então, um dos aspectos do glúten é essa modificação genética. Outro, a dieta monótona, se come muitas vezes ao dia. A presença de glifosato, porque o glifosato foi um herbicida desenvolvido para os transgênicos, e hoje a gente já tem o trigo transgênico. Então, o glifosato é extremamente danoso para a microbiota saudável. A nossa microbiota não conhece glifosato, né? Sim. Para ela, aquilo não é real. Aquilo é um agente agressor. Então, tu prejudica a tua microbiota. Tu abre a barreira. Então, tu mata o soldado e agride a fronteira. Não tem como dar certo, né? E o pão fermentado é uma opção mais saudável? Ou ele também tem esse glúten Ele é mais modificado? saudável. Sim, ele vai ter o mesmo glúten modificado, tá? A molécula de glúten não se modifica. O que acontece é, como as bactérias ficaram... A bactéria da levedura, da fermentação, ficou trabalhando, ela quebrou um pouco mais a molécula. Então, ela pré-digere, ela ajuda na digestão.
tá? O que poderia, se fosse consumido de forma eventual, ok. Agora, se a pessoa tem sensibilidade, ela consumir com muita regularidade, muita quantidade... Todo dia no café da manhã? Todo dia no café da manhã, ou no café da manhã no jantar, porque aqui no Sul a gente tem a mania de jantar café, né? Uhum. Café e pão. Então, e é café e pão 2 vezes ao dia, aí já viu, né? Então, isso pode causar. Mas a fermentação natural é bom por isso, porque é com alimento com bactéria viva que é fermentado. E tem essa quebra, porque ela é prolongada. O fato de ser prolongada ajuda. Pode ser que para ti seja bom e para mim não seja. Então, é questão de respeitar a individualidade, né? Essa consulta em consultório, né, que é a nutrição clínica, como é que você consegue fazer o diagnóstico do paciente dessas alergias alimentares? Você trabalha com uma equipe multidisciplinar ou já existem recursos na nutrição que isso dá para fazer no consultório com o paciente? Eu faço no consultório. Eu utilizo um aparelho que, através da biorressonância, e eu faço a pesquisa das reações alimentares. Né? Então, eu analiso 150 alimentos e vejo como é que o paciente reage. Quando a pessoa está com o intestino vazado, quando ela está com muitas inflamações, a tendência é que apareçam muitos alimentos, aquilo que ela está comendo. Mas, à medida que a gente vai tratando, vai recuperando esse intestino, vai diminuindo as agressões, vai mudando a dieta alimentar, vai alimentando essa microbiota, ela vai diminuindo e vai liberando, e vai ficando, aos poucos vai clareando, e vai ficando aquele alimento que ela realmente é a matriz de todos, é o fio da meada, como eu falei, né? É a pontinha que é o fio condutor de toda aquela bagunça. Né? Eu fiz esse exame. Ah, fizesse? E tenho alergia a 11 alimentos. Olha. Inclusive, a banana, eu sempre comia ela e me dava, assim, muitos gases. Uhum. E eu achava que isso era normal. Você vê, até a gente que acaba, sim. né, não compreendendo tudo. E eu vim descobrir isso depois. E eu não posso comer banana, de jeito nenhum. Uhum. Mas eu fui criada com vitamina de banana. Claro. Monotonia alimentar, gente. Monotonia. Minha mãe, por favor, nada contra a senhora. A senhora teve a melhor das intenções. Claro! Mas eu tomava vitamina de banana todos os dias de manhã, com leite. Tudo tem a ver com convenção, né, Fabiola? É a convenção, o alimento é isso. Pessoas que tomam leite com achocolatado todos os dias, há 30, 40 anos, né? Eu brinco que o paciente tem que desmamar, já está na hora de largar a mamadeira, né? Porque ninguém tem que ficar tomando leite na fase adulta, né? Pois não tem muito porquê. O leite é outro. Nós falamos do glúten, mas o leite, infelizmente, é outro. Por vários fatores, né? Pelo gado leiteiro ter todo um estímulo hormonal, para receber toda uma quantidade grande de vacina, de hormônio. Tudo isso sai no leite, tem antibiótico. Então, esse leite de caixinha, esterilizado, que já não tem mais bactérias benéficas. Então, assim, não tem... Para que tomar? Né? E para fazer 1 quilo de... Aí as pessoas dizem, mas então o queijo... Sim, mas para fazer 1 quilo de queijo, são 12 litros de leite. Ele é mega concentrado nessa proteína altamente inflamatória, que é a caseína. Né? Mas, gente, assim, não é fazer terrorismo nutricional. Não é que a gente não possa nunca, não é que faça mal para todo mundo. Cada um vai ter o seu grau de tolerância, né? O que eu acho mais importante é tu saber de quem tu tá apanhando. É bem esse exemplo que tu falou. Tu já sabe que se tu beber, tu vai ter dor no joelho. Então, é uma escolha. Sim. Né? Mas pelo menos agora tu sabe que os gases vêm do consumo da banana. Ai, desculpa. Isso eu acho importante. A gente saber. Se eu como, esses dias, eu estou descobrindo que eu tenho uma sensibilidade a tomate. Eu amo tomate. Eu também sendo adoro. Muito difícil para mim. Mas, porque o tomate é liberador de histamina e eu tenho uma tendência a ter um pouquinho mais de histamina que o normal. E esses dias, eu estava assim, 1 semana sem comer nada de tomate. Estava me cuidando super bem. Eu também preciso me cuidar. Aí um dia, a gente tinha tomate na mesa, assim, a nossa funcionária botou coisa de tomatinho cereja. E eu estava conversando e peguei. Devo ter comido uns 6 tomatinhos cereja. Pois eu tive uma tarde, parecia assim, que tinha uma revolução na minha barriga. Eu sentada trabalhando e a minha barriga fazendo muito barulho, eu digo, foi o tomate. Então, é a questão justamente da individualidade e de saber. Então, eu acho que não é fazer terrorismo, não é, por exemplo, chegar agora no final do ano e dizer, ninguém vai beber, ninguém vai comer doce, vai comer coisas gostosas. Não, acho que tem que comer, acho que tem que aproveitar. Só é buscar o equilíbrio.
cuidar o dia seguinte, né? No dia seguinte, se manter, por favor, muito hidratado. Acho que isso é fundamental, né? Fazer um suco verde, consumir vegetais, né? Os vegetais, as frutas, elas são drenantes. Mas agora que a gente está nesse período de muito calor, então, assim, as frutas, elas são refrescantes. Nós estamos num país tropical que oferece uma imensidão de frutas. Não é à toa. No verão tem um monte de fruta cheia de água, né? Que é como abacaxi, melão, melancia, que são altamente refrescantes e drenantes, perfeitas para usar num pós-festa, por exemplo. E não tem por que ficar com o sentido culpado. Ah, agora fiz tudo errado mesmo. Vou esperar só no ano que vem. Só não sei quando. Não, não é amanhã, é hoje. Hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Né? Eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de mudar o direcionamento das coisas. E fazer isso que tu falou, que eu acho super importante. Essa autopercepção. Observar, né? Se observar. Pois é, quando eu como isso, quando eu bebo isso, né? E se o pessoal de casa quiser fazer uma ceia mais saudável, que minimize esses danos da comida muito gordurosa e cheia de açúcar, quais são as estratégias que eu posso utilizar? Exemplo, não quero usar leite numa sobremesa. Qual é o substituto para esse leite? Não quero usar o açúcar cristal ou o açúcar de confeiteiro. Qual é o substituto? Perfeito. Vamos dar essas dicas pro pessoal, ótimo. né? Primeira coisa, oferece sempre, já pensa numa salada bem legal, assim, rica nesses, por exemplo, coloca aipo, palmito, pepino, né? Pode colocar fruta se gostar. Então, faz um saladão, porque aquilo já ajuda. Domingo eu fui num churrasco na família do meu marido, na empresa do meu marido, e levei uma salada gigante, assim. Eu pensei, eu acho que eu fiz salada demais. Não sobrou nada. As pessoas comeram muita salada. Por quê? Aí tinha sementinha tostada de abóbora girassol. Que delícia. Né? Tinha molhinho de mostarda e mel, tinha um outro molhinho com shoyu e gengibre. Entende assim, ó, tinha uma oferta grande. Ela era bonita, tinha um monte de molhinho para botar. E as pessoas amaram. Então, começa por aí. Esse é um ponto importante. Né? Salada não é alface e tomate só, não, tá, salada gente? bonita, colorida, né? Bota cenoura, bota palmito, coloca coisas bem interessantes, assim, ainda mais no momento festivo, né, Fabiola? E a substituição. Bom, quero fazer uma sobremesa e não quero usar o tradicional. Creme de leite, leite condensado. Isso melhorou muito. O mercado hoje oferece uma infinidade de coisas. Nós temos no mercado cremes substitutos à base de amêndoa, à base de aveia. Né? Então, isso a gente tem no supermercado já. Isso é uma vantagem. Em vez de usar leite, eu posso usar um leite de coco, leite de aveia, leite de amêndoa, leite de castanha. Todas essas opções são extremamente saudáveis. Um pouquinho mais caro. É um pouco mais caro, mas também é um evento, tu não vai usar isso, né, em grande quantidade. Então, isso já ajuda. Hoje, atualmente, eu estou achando o melhor de todos os substitutos do açúcar, o açúcar de maçã. Também é mais caro, mas pensa assim, o único ingrediente ali é maçã. É o mais saudável. Mas quiser um outro, pode ser o açúcar de coco. Ele deixa a receita um pouco mais escurinha, porque ele parece o açúcar mascavo. Mas ele tem um índice glicêmico mais baixo. Isso se for ao fogo. Se for ao fogo, exatamente. Mas o açúcar de maçã também pode ir ao fogo. Pode, né? Pode, E tranquilamente. o xilitol, estévia, pro pessoal que... Xilitol, todos os polióis, xilitol, eritritol, maltitol, causam muitos gases em várias pessoas, porque é um carboidrato fermentável. Então, assim, eu tenho evitado de sugerir, porque como eu atendo pessoas com problemas intestinais, né, eu já tiro, esse eu já nem falo. Estévia eu acho legal, estévia o problema é que muitas vezes ele deixa um resíduo, já o açúcar de maçã não deixa sabor residual e o açúcar de coco é o que menos também interfere, né? Então, já é uma alternativa. E muitas vezes a gente pode pegar uma receita e deixá-la um pouco mais light, usa um pouco menos. Vai uma xícara, usa menos. Usa o demerara, metade daquela xícara inteira e tritura, ele vai crescer e dá super certo. Então, já é uma alternativa. Né? É importante o pessoal de casa, adoçante jamais, tá? Porque, às vezes, quem está nos assistindo não tem essa percepção que nós temos, né? Sucralose, isso já é passado, gente. Isso danifica muito a nossa microbiota, faz um estrago na microbiota. E outra, altera, inclusive, os níveis de glicose. Hoje os estudos já mostram, né, que dependendo do estímulo da microbiota, ela vai produzir mais moléculas como se fosse glicose.
Então, vai afetar a glicemia, inclusive para o diabético é ruim. Então, melhor usar essas opções mais saudáveis que a gente falou mesmo. É, né? a medicina, eu não tô falando mal de médico, né? Mas ainda, minha mãe vai ao médico, por exemplo, ela tem 70 anos, e o médico fala, tem que tirar o açúcar. Aí ela toma o adoçante, aí ela come o pãozinho, come a bolachinha. Eu, mãe, tudo isso aí vai virar açúcar, mãe, não come. Porque ele ensina só o açúcar branco, né? Ainda tem essa informação rasa. Isso, que muito curta, né? muito curta, Exatamente. É. Mas que bom que a filha dela agora é nutri, e aí ela consegue aprender um pouquinho. É verdade. E com relação à carne, carnes brancas, carnes vermelhas nessa ceia, o que seria o ideal? Né? O pessoal come muito peru, mas... Mas são as carnes brancas mesmo. Algumas pessoas usam bacalhau, salmão, né? Eu não vejo muita dificuldade com a questão das carnes, tá? Acho que as carnes, assim... O problema aqui no sul, a gente come muita carne vermelha. Sim. E a carne vermelha tem um tipo de gordura mais pró-inflamatória. Então, o que eu oriento com a carne é de não ser monótono também com o consumo de carne, né? Não comer só carne de gado. É variar, fazer rotação. Sempre fazer rotação nas carnes é o ideal, né? O grande problema dessas aves de Natal é um monte de temperos químicos. Aí tem glutamato. Que já vem, às vezes, já temperado, né? A maioria vem temperado, né? Então, se vocês lerem ali no rótulo aquelas letrinhas miúdas, está escrito ali, glutamato monossódico, polissorbato, sorbato de potássio, aquele monte de letrinha ali, a nossa microbiota não gosta. Mas assim, se é só no Natal, tudo certo, né? Eu acho que aí compensa comendo uma salada legal, compensa com uma sobremesa mais à base de frutas, tentar fugir um pouco das coisas gordurosas, né? Que às vezes a gente acaba seguindo uma coisa até norte-americana ou europeia, que é de coisas gordurosas, porque lá é frio. Sim. Aqui nós estamos num país quente, vamos usar coisas refrescantes. Por isso, incluir fruta natural, incluir vegetais, que é o que a gente tem aqui. Fazer uma ceia mais colorida, mais leve, né? Usar também cereais, né? Talvez um arroz mais integral. Sim, né? arroz negro. Arroz negro. Eu adoro fazer uma salada de arroz negro com camarão no Natal. Fica lindo, é super fácil. Cozinha o arroz negro, pode ser arroz negro, se quiser fazer de quinoa também fica bom. Cozinha o arroz e deixa esfriar. Tá? E aí faz o camarão seladinho, assim, bem temperadinho, selado, e depois mistura naquele arroz. Aí pode colocar alho poró, que fica lindo, né? E bem temperadinha, com azeite de oliva, com suco de limão. Pode ser raspas de limão siciliano. Eu amo essa salada. Ai, tá me dando na minha água casa na boca todo já. mundo adora. Fica lindo. Né? E, doutora, as uvas e frutas secas, uvas passas, frutas secas, explica um pouquinho essa questão, porque as pessoas acham que tudo bem, porque é uma fruta, mas a gente desidrata ela e sobra só o açúcar, né? Essa indicação para ceia de Natal, sim, não? Assim, na verdade, a fruta seca, ela foi desidratada, mas ela vai ter uma quantidade grande de fibra, ainda assim, né? E para algumas pessoas, isso dá uma disfarçada no sabor doce, né? Sim. Ainda melhor que açúcar, vamos dizer assim, né? Porque ela vai ter uma concentração da frutose. Ela perdeu ali as fibras, perdeu vitaminas, perdeu minerais, perdeu água, né? Mas ela vai guardar um pouquinho. Esses dias ainda fui numa palestra falando sobre o cranberry, né? Que é uma fruta que vem dos Estados Unidos, né? E a gente sempre pensa assim, fruta seca, vai açúcar para desidratar, vai não sei o quê, vai processo químico. Mas começa a olhar, também tem alguns flavonoides, também tem algumas substâncias bioativas benéficas que têm impacto, tem estudos mostrando boas respostas. Eu acho que aí vem a máxima do equilíbrio de novo, né? Não vai ficar usando, em vez de usar fruta natural, usar fruta seca. Mas para um evento assim fica legal a gente utilizar, não vejo problema. Eu sou da turma da passa de uva, eu gosto. Eu também adoro. Criança que gente não gosta, né? Meus filhos não querem que eu coloque passa no arroz. Tem um monte de arroz. gente que não gosta, né? Mas claro, seria melhor comer uva fresca, até porque tá na época agora de umas frutas bem bonitas aí para decorar a ceia, vai ficar bem bonito, né? E depois de eu comer tudo que eu quero comer no meu Natal com a minha família, qual é a estratégia pós, no dia seguinte? Existe algum chá, algum alimento que eu possa consumir que possa minimizar essa inflamação? Sim. Eu gosto muito do suco verde como uma estratégia para o dia seguinte, acho ótimo. A couve ela é fonte de magnésio.
O gengibre, ele é um grande anti-inflamatório, alimenta a microbiota benéfica. Aí pode colocar um abacaxi, que também é altamente rico em fibra, hidratante. Não vai coar o suco verde, é para tomar o suco verde com tudo que tem ali, inteirinho, né? Coloca água de coco, que a água de coco também vai ajudar a deixar com um sabor bem gostoso aquele suco verde. Então, o suco verde é uma alternativa boa, manter-se hidratado o dia inteiro. E os chás. Gosto de chá de gengibre, chá de cúrcuma, o chá de dente de leão, por ser um protetor hepático, o boldo, né, o tradicional boldo, carqueja, marcela. Eu acho que essas ervas... e se te sentir muito inchado, aí pode usar uma cavalinha, né, um quebra-pedra, que são chás. E tem um chá que eu gosto muito para essa época do ano, do calor e tudo, que é o hibiscus, né? Hibiscus com hortelã, pode ser hibiscus com canela. E uma dica, né, para quem gosta de refrigerante, nada de refrigerante. Faz o chá de hibiscus e canela bem concentrado. Pouca água quente e põe mais florzinhas ou mais sachês, né? E depois coloca água com gás. Fica parecendo um refrigerante, fica super bom. Hibisco e gengibre. Hibisco e canela, eu falei. Desculpa, canela. Hibisco e canela. Vou fazer. Fica super bom. Dá até bom. para deixar numa jarra, né? Isso, fica bem bonito, sabe? Arrumar a mesa. Isso, fica legal. Pode botar uns anis estrelado e tal, umas rodelas de laranja, vai ficar bem bonito. E essa atmosfera da comensalidade, doutora, como é que você enxerga para o Natal? Porque também é importante a gente estar feliz nesse momento com a família, e isso faz parte da nutrição funcional, né? Estar feliz, estar com as pessoas que a gente ama. Com certeza. Fala um pouquinho, assim, dessa aura do Natal, né? Porque não é só a comida, né? Claro Não é não. só sentar para fazer a ceia. Infelizmente, eu acho que a comercialização do Natal, ela traz algo que é bem complexo, porque a gente passa alucinado o mês inteiro, né? Comprando, querendo arrumar casa, querendo resolver todos os problemas do mundo até o final do ano, até o dia 31. E muitas vezes a gente esquece de ver quem está do nosso lado, né? A gente acaba atropelando, assim. Eu vejo que nós, mulheres, a gente quer muito resolver coisas, né? E muitas vezes a gente deixa de dar essa atenção, né? E de captar o real sentido desse momento, que é estar em harmonia, estar com a família. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma pesquisa, até teve o documentário no Netflix, né? Sobre os Blue Zones, né? Sim. Então, um trabalho do jornalista Dan Bittner, que ele fez isso assim. Ele pesquisou as 5 regiões do mundo onde tem o maior número de longevos, né? Pessoas com mais de 100 anos. E um dos aspectos que é comum a toda essa população é o viver em sociedade, viver em harmonia, comer junto de pessoas que tu ama. Então, essa confraternização, ela é muito importante. Então, diminuir o estresse. Então, nós falamos muito dos ultraprocessados, do álcool, do açúcar, mas comer com menos estresse também é muito importante, né? Então, eu acho que estar atento, estar num momento de atenção plena, né? Olhando no olho com quem tu tá, convivendo com as pessoas, curtindo teus filhos, os teus pais. Eu acho que isso também é muito importante, não só para a nossa microbiota, que eu falei tanto, né? Mas para as nossas células, para o nosso DNA, na verdade. Né? Que hoje nem falamos de DNA, mas assim, tem mais isso ainda. Mas o nosso DNA fica feliz quando a gente está feliz, quando a gente está com o nosso coração preenchido, né? Acho que Sim, isso é muito e importante. o Natal, eu acho que... Natal e Réveillon, né? Simboliza essa alegria em conjunto. A gente fala de trocar presentes, mas o grande presente é estar com quem ainda está vivo e que a gente ama. Os meus pais estão em Natal, mas eles vão vir para o Natal. Ah, que legal! Coisa boa! Então, eu estou muito ansiosa para eles chegarem. Imagino, coisa boa. Faz uns meses que eu não os vejo. Então, realmente, para mim, o Natal é um momento que sempre foi muito gostoso, porque a gente está em família, né? Deixa o celular de lado. Deixa as fofocas de lado e vamos só curtir o momento. Evitar as desavenças, né? Isso. Eu também. Para mim, Natal sempre foi um momento muito especial. Sempre gostei muito. Fazer as orações, né, que tem que fazer, né, porque o símbolo maior não é Papai Noel. Com certeza, é verdade. Isso é o comércio que fez, né? É. Que tem o lado divertido, o lado lúdico, mas é meio exagerado. E a gente tem que voltar
realmente a esse princípio que eu acho tão importante. Concordo muito contigo. Doutora, eu tive uma aula hoje, né? Como eu sou uma recém-formada em nutrição, né? Ouvir você falar me trouxe muita satisfação. Queria agradecer de verdade por sua presença. E a gente tem aqui um hábito comum a todos os entrevistados, que é pedir um livro ou um documentário, um filme que possa inspirar as pessoas que estão em casa a continuar estudando esse assunto que nós trocamos aqui. Quem sabe a gente faz um outro podcast falando só sobre DNA. Podemos. Mas... que é um assunto que rende muito. E é um assunto, eu acho que cada vez mais a evolução, eu tô fazendo nutrigenética, né? Então, eu adoro, assim. Nutrigenética eu acho um negócio sensacional. Não, e tem evoluído bastante essa questão. Quanto mais a gente... Então, a nutrição funcional, ela já é um degrau a mais da nutrição tradicional que a gente vê na faculdade, que a gente calcula só calorias, macros e micronutrientes. E a nutrição funcional, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou prescrever um brócolis, eu não olho só os minerais e vitaminas, mas sim toda a contextualidade que aquele alimento pode favorecer naquele plano alimentar. Só que se eu conheço o DNA do meu paciente... eu sou muito mais assertivo, né? Eu vou saber se eu preciso de brócolis ou se tem que ser brócolis, tomate, beterraba. Combinados. Exatamente. Olha só. Que eu consigo modificar a expressão do meu gene, né? Exatamente. Tanto para evitar doenças, né? Para não expressar... silenciar genes ruins, né? E ativar os benéficos. Os benéficos, Não, gente, chega a me arrepio, porque é muito incrível. Não, esse assunto é maravilhoso, eu amo também. Adoro. Pois vamos marcar, deixar pré-agendado. Vamos sim, com certeza. Doutora, me indica um livro para o pessoal poder ler em casa. Pois é, eu estava me lembrando desse documentário do Netflix, que eu acho que super vale. Sim, né? pode aparecer na descrição aqui. Que é sobre a longevidade, que eu acho muito importante, tá? Em relação a livro, eu gosto muito que o que fala do intestino. O problema é que agora eu não consigo me lembrar do nome dele direitinho, né? Posso depois passar para vocês. Sim. Mas ele é assim, você é responsável pelo que o seu intestino acontece, né? Faz. Eu já sei. Eu gosto daquele também, que é o Perlmutter, David Perlmutter. Amigos da Mente... Eu estou esquecendo o nome dos livros. Mas vai aparecer tudo aqui embaixo. Ele só me vem assim, a imagem da capa dos livros, entendeu? Eu acho que são Os Amigos da Mente, que é David Perlmutter, o nome do autor. Ele é um dos autores que mais relata a relação da microbiota com o nosso cérebro. Tá? O eixo cérebro-intestino. Ele fala muito bem. E esse livro eu acho que super vale agora para as férias. Um bom presente de Natal, né? Isso, eu estou lendo um que fala sobre doenças autoimunes, até porque a minha hepatite lá, aos 20 anos, foi uma doença autoimune. Por isso que tem relação com os meus joelhos. Claro que tem. Uma artrite aí, artrose, né? Isso. Mas eu tenho cuidado bastante, inclusive... a nutrição, ela tem me auxiliado, assim... Que legal. De Coisa várias formas. Uhum. Então, é isso. Feliz Natal para quem está em casa. Feliz Natal e um ótimo 2024. Muito obrigada, gente. Vocês que estão em casa, obrigada por terem assistido até o fim. Semana que vem a gente está aqui de novo. Espero que vocês possam assistir todas as quartas-feiras, às 19 horas, o Pausa Saudável. Esse momento que a gente para falar de saúde, desacelerar um pouquinho a vida louca que a gente tem lá fora com filho, família, trabalho, enfim. E aí aqui a gente traz conteúdos que podem transformar a vida de você que está em casa ou até mesmo de alguém que você conhece, tá bom? Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.